Olá, Deus abençoe você e a sua família, em nome de Jesus. Hoje eu quero compartilhar com você uma palavra que fica no livro de Jonas. Jonas, um profeta muito conhecido, um homem de Deus que teve uma missão, uma responsabilidade, de pregar contra Nínive. Nínive, uma cidade poderosa, economicamente falando, era uma potência, um povo do coração duro, com falta dos princípios, que seriam os princípios de Deus, um povo que vivia em pecado, em rebeldia, um povo sanguinário e disposto a qualquer coisa. E Deus levanta esse profeta, Jonas, e pede que ele vá até essa cidade e diga, profetize contra ela, falando que Deus iria dizimá-la. Olha que responsabilidade. Jonas, ele tenta de todas as formas fugir dessa orientação que Deus deu a ele. Jonas, Deus manda ele para um lado, Jonas vai para o outro. E quantas vezes a gente tenta fazer isso também, A gente sabe qual é o nosso chamado, qual é o nosso propósito, a gente sabe muitas vezes o que tem que fazer, o que agrada a Deus, e a gente tenta de alguma forma ir em direção ao contrário, achando que pode fugir de diante da face do Senhor. Foi exatamente o que Jonas fez. Jonas chegou ao ponto de pegar um barco e esse barco quase ia a pique, e ele entender que aquilo estava acontecendo por ele, pela vida dele, pela desobediência. Então ele pede ao povo que lance ele no mar. Quando ele é lançado ao mar, ele é engolido por um grande peixe. E ali de dentro das entranhas desse peixe, ele clama ao Senhor. E o Senhor entra com misericórdia e ele continua. Mas agora em direção àquilo que Deus tinha direcionado. Quero dizer para você uma coisa. Se hoje você está tentando fugir daquilo que Deus te chamou, do compromisso, da responsabilidade, daquilo que Ele já tem apresentado para você, pensa, retorne, porque fugir da vontade de Deus faz com que a gente passe por um processo que não é um processo fácil. Jonas, ele precisou ir para dentro do ventre de um peixe, das entranhas de um peixe. E eu creio, em nome de Jesus, que isso não precisa acontecer com você. Você não precisa passar por um processo de dor, de sofrimento, de luta, de tribulação para poder fazer a vontade de Deus. Entenda bem. A tribulação, ela é a consequência dos nossos erros. A tribulação é a consequência das nossas atitudes erradas. Jonas, nesse momento, ele não estava sendo provado. Ele estava passando por tribulação devido à sua desobediência. Mas aí, quando ele busca ao Senhor e ele se arrepende, Deus entra com misericórdia. Eu quero profetizar na sua vida que hoje seja um dia de voltar, de se arrepender, de clamar, de buscar ao Deus da sua vida, para que Ele entre com misericórdia e o nome dele seja glorificado na sua vida. Jonas então entra na cidade de Nínive e ali ele começa a pregar aos quatro cantos e profetizando. Deus, ele vai destruir essa cidade. Deus vai destruir essa cidade. E essa informação chega até o rei. O rei podia ter destruído Jonas, podia ter esquartejado, podia ter feito atrocidades com Jonas. Mas o rei, quando ele ouve, ele entende que era a voz de Deus. E ali ele lança um decreto. Todos os homens e até os animais vão jejuar. E os homens e os animais vão vestir roupa de saco. E vão clamar a Deus. E vão se converter, vão mudar os seus comportamentos. Quem sabe Deus se arrepende. Quem sabe Deus, ele não nos fulmina. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando Deus viu aquele povo clamando, se arrependendo, mudando de atitude, de comportamento, isso está em Jonas,
no capítulo 3, do 4 ao 9, quando Deus vê aquele povo, ainda que aquele povo fosse pecador, ainda que aquele povo tivesse quebrado todos os princípios e sequer querer saber do Pai, do Eterno, quando Deus vê aquele povo se quebrantando, Deus ele perdoa. Deus perdoa a iniquidade daquele povo. Eu quero que você entenda hoje em nome de Jesus. Você já ouviu falar de Deus? Você já ouviu falar de Jesus? Você sabe, quem de repente alguém na sua família já falou com você, de repente alguém na rua já falou de Deus para você. E eu quero dizer que esse Deus todo maravilhoso, todo amoroso, que Ele olha para você e não abre mão da tua vida. Ele olha para você e diz: você é minha, você é meu, menina dos meus olhos, ó bichinho de Jacó. É assim que Deus olha para você, com todo amor, com todo carinho. E Ele diz: eu quero ser um profeta hoje de Deus para você, dizendo que Ele pode te perdoar sim, independente do teu erro, da tua falha, independente do teu pecado, no nível da tua mazela. Deus pode entrar, restaurar a sua vida, restaurar a tua história e fazer com que a tua história seja uma história de vitória, uma história de comunhão, de quebrantamento, uma história que vai exaltar, que vai glorificar o nome de Deus. Aquele povo tinha um decreto: iam ser mortos, mas uma atitude, uma decisão e colocá-la em prática fez com que aquele decreto fosse por terra e a história daquele povo de morte passou para a vida. Entenda uma coisa: a fé sem obras ela é morta. Então, em nome de Jesus, exercite a tua fé com atitudes de arrependimento, de alinhamento aos céus, com atitudes que mudem o coração de Deus a teu favor. Uma atitude que ela seja visível no mundo natural e no mundo espiritual, para que o nome de Deus seja glorificado e a tua história seja mudada. Eu quero que você tenha uma semana de vitória, uma semana debaixo das mãos do Senhor, em nome de Jesus. Deus te abençoe.